Sejam todos bem-vindos ao canal. O enigma da eletricidade. O que é eletricidade? Não como ela funciona, mas o que é essa força misteriosa que percorre os fios, dá vida às cidades, faz nossos corações baterem e até mantém os pensamentos em nossas cabeças? Geralmente pensamos que tudo é simples, eletricidade é um fluxo de elétrons, mas essa é uma ideia conveniente demais. A verdade é que, mesmo hoje, a humanidade não consegue explicar claramente o que a eletricidade realmente é. Apesar de toda a nossa tecnologia, a base da civilização moderna permanece envolta em um nevoeiro de mal-entendidos. Os cientistas descrevem como a eletricidade se manifesta, como interage e quais equações a descrevem. Mas o que ela é, essencialmente? É aqui que os paradoxos começam. Muitos físicos evitam falar diretamente sobre isso, como se estivessem com medo de reconhecer o óbvio: há algo errado com a eletricidade. O que consideramos um axioma pode ser apenas uma conjectura, e por trás das belas fórmulas, existe uma enorme lacuna de conhecimento. À primeira vista, parece que entendemos perfeitamente o que é corrente elétrica. Ela flui pelos fios como água por canos, carrega telefones, acende lâmpadas. Mas ninguém jamais a viu. Observamos apenas seus rastros e suas consequências. Vamos pensar logicamente: corrente elétrica é o movimento de elétrons, certo? No entanto, a corrente pode ser registrada mesmo quando os elétrons estão se movendo pouco. Na corrente alternada, eles apenas oscilam para frente e para trás. A energia é transmitida, mas o fluxo, no sentido usual, não existe. Acontece que não estamos lidando com um objeto físico, mas com uma onda de movimento, algo como a ressonância em uma corda esticada. O que chamamos de eletricidade é uma espécie de fantasma que não pode ser tocado ou totalmente descrito. É apenas um modelo, não a essência. É como se estivéssemos estudando o vento, observando como a grama se move. Mas o vento em si, onde está? O que é? É por isso que alguns físicos estão começando a se perguntar: e se a eletricidade não fosse uma substância, mas uma espécie de falha no tecido do espaço? Não seria um rio, mas a sombra de algo muito mais profundo? Surge a suspeita de que não vemos a eletricidade diretamente pela simples razão de que talvez, no sentido usual, ela nem exista. A ilusão da carga e do campo. A palavra carga é um rótulo conveniente que esconde uma completa falta de conhecimento. O que é carga elétrica? Por que o elétron é negativo? Ninguém pode responder. Carga é um rótulo abstrato, inventado para simplificar equações. É como se disséssemos que cargas iguais se repelem, mas não sabemos o porquê. Além disso, a carga não pode ser observada ou medida diretamente, determinamos sua presença apenas por meio de sua interação com o campo. Não sabemos o que estamos medindo, apenas registramos a resposta a um estímulo. É como tentar julgar um animal invisível por suas pegadas na grama. O campo elétrico não é uma substância, nem um objeto. É um conceito abstrato que, na prática, não pode ser isolado ou medido diretamente. Sem uma segunda carga para interagir, o campo é uma hipótese filosófica. Para detectá-lo, sempre precisamos de um segundo participante. A teoria quântica de campos sugere que o campo elétrico não é real, mas um conceito auxiliar, uma descrição de como o sistema reagirá se uma carga for introduzida. Em vez de ser um campo, ele é mais parecido com um algoritmo. Tudo o que observamos como eletricidade pode ser um efeito colateral, a sombra de algo acontecendo em um nível mais profundo. O vácuo quântico não é um espaço vazio, é um viveiro de energia no qual partículas virtuais aparecem e desaparecem constantemente. As teorias mais recentes sugerem que os fenômenos eletromagnéticos não podem ser explicados sem a participação do vácuo. Não é a partícula que cria o campo, mas o campo que determina as propriedades da partícula. Não há corrente ou fluxo no sentido usual, e ainda assim a energia é transmitida. Acontece que não estamos lidando com um objeto físico, mas com uma onda de movimento, algo semelhante à ressonância em uma corda esticada. Os cientistas são forçados a reconhecer que o que chamamos de eletricidade é uma espécie de fantasma que não pode ser tocado, isolado ou mesmo totalmente descrito. Não sabemos o que flui pelos fios, apenas registramos o que isso causa. Da mesma forma, na antiguidade, as pessoas observavam relâmpagos e pensavam que era a ira dos deuses, porque não sabiam o que estava por trás deles. Na física moderna, a situação tornou-se ainda mais confusa.
Veja a eletrodinâmica quântica, a teoria mais precisa já criada. Ela descreve interações elétricas com uma precisão impressionante, mas o faz por meio de campos abstratos, operadores interagindo. Ou seja, em vez de responder à pergunta sobre o que é eletricidade, ele diz: não importa, o que importa é como ela se comporta. Ondas não existem por si mesmas, elas existem porque a tranquilidade foi quebrada. E a tranquilidade em nosso universo é simetria. Quando ela é quebrada, e isso pode acontecer espontaneamente, como no efeito Higgs, surgem forças e partículas que não existiriam em um universo perfeitamente equilibrado. A carga talvez seja simplesmente uma marca dessa distorção, não é a essência, é um sinal de que algo deu errado em algum lugar, no bom sentido. É claro, quando falamos de campo elétrico aqui, estamos, na verdade, dizendo que há uma diferença aqui em comparação com o que existe em outro lugar. Nunca medimos o valor absoluto, apenas o contraste. Acontece que a eletricidade não é um objeto, mas uma diferença de percepção, como uma miragem que surge no limite das temperaturas. Parece real até nos aproximarmos. Agora imagine se o universo fosse perfeitamente simétrico. Não haveria eletricidade alguma, nenhuma carga, nenhum campo, nenhuma corrente. Tudo congelaria em equilíbrio absoluto. O que chamamos de interação elétrica é um jogo de divergências, não essência. É como uma melodia que emerge de deslocamentos sem notas, mas com um ritmo que percebemos como força. Isso significa que a eletricidade é um fantasma? Talvez seja. Não no sentido de que não exista, mas no sentido de que sua essência não é o que pensávamos. Não é uma nuvem de energia voando do ponto A ao ponto B. É uma consequência da ruptura da harmonia do campo, um deslocamento temporário, uma protuberância local na geometria do espaço. Assim que o equilíbrio é restaurado, a eletricidade desaparece, e com ela toda a nossa ilusão de que entendemos como ela funciona. No final, verifica-se que a eletricidade continua sendo uma das forças mais misteriosas da natureza. Observamos seus efeitos, mas não entendemos o que está por trás deles. Velocidade e simetria. Outro grande paradoxo é a velocidade. Acendemos a luz, e a lâmpada acende quase instantaneamente, mas os elétrons que causam esse efeito se movem a uma velocidade de milímetros por segundo, a velocidade de um caracol. A questão é que a velocidade de propagação do sinal elétrico não é a mesma que a velocidade física dos elétrons. O que flui pelos fios? Uma reação em cadeia. O impulso de um elétron é transmitido ao próximo, como se você empurrasse a primeira bola em uma fileira, e a última saltasse para a frente. A energia é transmitida, mas as partículas mal se movem. A corrente não é um movimento, mas uma mudança de estado, uma onda de probabilidade que se espalha pelo metal. Alguns teóricos sugerem que a eletricidade não é uma força, mas uma espécie de falha no tecido do espaço. A teoria quântica de campos sugere que o campo eletromagnético não surge de cargas, mas da quebra de simetrias no universo. A eletricidade é como as ondas que surgem na água quando sua tranquilidade é quebrada. Se o universo fosse perfeitamente simétrico, não haveria eletricidade alguma. No final, a eletricidade continua sendo uma das forças mais misteriosas da natureza. Nós observamos seus efeitos, mas não entendemos sua essência. A ciência moderna apenas mascara as lacunas com fórmulas precisas. A eletricidade real é um enigma quântico, uma consequência da ruptura da harmonia do campo, e pode ser muito mais estranha do que estamos dispostos a aceitar. Obrigado por assistir, espero você no próximo vídeo.